Aí, pessoal que está no isolamento social, SPE com você, vamos para a nossa revisão da aula de História, capítulo 25, volume 6, Brasil Colonial, Sociedade Mineira, certo? Vou retomar só algumas informações que são importantes para a gente relembrar o que trabalhamos na nossa aula e vamos direto para as nossas atividades do livro de atividades, certo? Eu vou resolver com você 3 ou 4 atividades, vamos ver se vai dar tempo de resolvermos 4 atividades. Então, só relembrando lá que nas Minas havia aquele controle feito pela metrópole, esse controle, então, ele começa com a criação da intendência das minas e das casas de fundição, era uma forma de controlar logo na exploração do ouro, saber quanto de ouro estava sendo explorado, e tinha o objetivo fundamental de evitar contrabando e a burla do fisco português, certo? Tinha que pagar imposto? Tinha. Então, a intendência das minas e as casas de fundição serviam justamente para tentar evitar a burla, a sonegação dos impostos, certo? Isso fazia parte de uma política tributária extremamente rígida da metrópole, que envolvia 3 principais elementos: a cobrança do quinto, o 20% do ouro explorado, uma cobrança de taxa anual e a derrama, a cobrança dos impostos atrasados. Isso tudo vai gerar várias manifestações de revolta que estudaremos nas próximas aulas. Vamos lá continuar pensando agora a sociedade mineira. Vamos ver como é que é a sociedade mineira? Vamos relembrar como que a sociedade mineira estava organizada? Ela era 2 características principais da sociedade mineira: diversificada e dinâmica. Tinha mobilidade e era composta por diversos tipos de pessoas, certo? Era dinâmica por quê? Porque era formada, a formação estrutural dessa sociedade era de uma classe média urbana, por isso diversificada, e tinha uma relativa mobilidade social. Era diversificada graças à grande miscigenação, a mistura de todos os que estavam lá formando: europeus, brasileiros, paulistas, negros, indígenas, e todo mundo se misturando. Essa miscigenação originou aquela sociedade bastante diversa, tá? Nós temos também relembrar o comércio interno, com a criação das roças locais para abastecimento dos tropeiros nos pontos de parada, lembrando que afluíam do sul e do nordeste muares e equinos para abastecer as minas. Essas expedições para levar gado e os outros produtos a povoados distantes, as monções, fazia com que houvesse um dinâmico comércio na região, mas também havia um intenso tráfico interno de escravizados. Lembrando então que os escravizados negros chegados da África, eles então eram comercializados em todo o território brasileiro, que fazia parte da colônia, e então esse tráfico bastante intenso de escravizados, certo? E vamos lembrar o aspecto cultural, o aspecto artístico, barroco mineiro, que nós encerramos a nossa aula dessa semana falando sobre o barroco mineiro. Lembrando das expressões artísticas religiosas, da exuberância, do contraste, da dramaticidade. Lembrando do Antônio Francisco Lisboa com o Aleijadinho, eu comentei com vocês, patrimônio mundial, cidade de Congonhas, as obras do Aleijadinho. E eu recitei um trecho de Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga para vocês, logo no início da nossa aula dessa semana. E agora, então, relembrado esses aspectos, vamos para nossas atividades, vamos para o nosso primeiro exercício no caderno de atividades, página 6, tá? Do volume 6, o exercício 8 da Universidade Estadual do Ceará, traz uma citação de texto que diz o seguinte: desde que os portugueses encontraram o ouro no Brasil, tanto o escoamento da produção colonial quanto o abastecimento das regiões produtoras foram feitos no lombo de animais de carga. Acabamos de ver nessa revisão aí a dinâmica do comércio de muares e de equinos, e esse trecho do Carlos Eduardo Supriniac, tá, da Revista de História da Biblioteca Nacional, ele traz justamente esse aspecto. Com relação ao tema do fragmento acima,
diz o comando da atividade. Analise as afirmações a seguir e vamos analisar as afirmações, começando pela afirmativa 1. O comércio de animais de carga gerou imensa prosperidade para aqueles que lidavam com essa atividade, pois os animais que circulavam pelos caminhos das tropas significavam, eles mesmos, intensa atividade econômica. Tá certo essa afirmativa ou não? Comércio de animais de carga gerou imensa prosperidade para aqueles que lidavam com essa atividade, pois os animais que circulavam pelos caminhos das tropas significavam eles mesmos intensa atividade econômica, e exatamente isso, a formação de diversos núcleos habitacionais ao longo do caminho das tropas, cidades que prosperaram e que estão aí até hoje no cenário econômico, social, cultural brasileiro. Afirmativa 2. Entre os séculos 18 e 19, essa atividade comercial, ou seja, o comércio de muares e equinos, bovinos também, tá? Apesar de ter sido alvo de pesados impostos, fortaleceu as economias da região sul e centro-sul do Brasil, hoje região sudeste. Perfeito, corretíssima a afirmação. E vamos para o item 3, afirmativa 3, vamos verificar se ela está correta ou não. Esses animais viabilizavam o transporte das riquezas do interior da colônia e não se constituíam em fonte rentável. Não se constituía em fonte rentável, já nega o item 1, que nós consideramos correta, afirmativa, então não servem corretas apenas as afirmativas 1 e 2. Item B responde corretamente essa atividade, beleza? Todo mundo acompanhando aí, acertaram? Se acertaram, vocês estão afiados, estão sabendo o conteúdo, vamos lá, vamos para a nossa próxima atividade, exercício 11, página 8, e o exercício 11, ele traz logo um comando bastante direto e diz assim: assinale a alternativa que apresenta corretamente as características do comércio interno do Brasil no período da economia mineradora. Foi sobre isso que nós conversamos na última aula, é sobre isso que nós retomamos a revisão no início dessa aula e vamos analisar as afirmativas. Item A, o comércio interno no Brasil colonial era praticamente inexistente. Comércio interno era um comércio bastante grande, bastante dinâmico. Então, não serve, não vou nem ler o resto, tá? A gente já desconsidera. Item B. Os lucros gerados pela produção do açúcar, somados aos lucros do ouro, fizeram com que o comércio interno se tornasse a principal atividade da colônia. De jeito nenhum. Continuou sendo a exploração. O comércio era um comércio para abastecer as atividades de exploração no Brasil colônia. Item C. O comércio interno começou a se desenvolver porque as cidades mineiras representavam um amplo mercado consumidor que comprava do mercado externo de outras regiões do Brasil. Se você prestou atenção na última aula, na primeira aula dessa semana, vai lembrar que foi justamente com essa abordagem que eu iniciei a aula. Então, item C responde corretamente a atividade e nem precisamos ler o item D e o item E. Eu lerei apenas para mostrar onde é que está o erro. Certo? Com a atividade mineradora houve diminuição significativa do comércio interno, não aumentou. Com a atividade mineradora aumentou o comércio interno e nós estudamos isso na nossa primeira aula da semana. Esse tipo de comércio caracterizou-se exclusivamente pelo tráfico interno de mão de obra escravizada? Não, afluíram para cá. Lembram que eu li para vocês um trecho que está no material didático de vocês, do Padre Antonil, falando que vinham produtos refinados, vinham bugigangas, vinham toda a sorte de produtos que eram comercializados na região mineradora, tá? Então não serve. Então, exercício 11 responde corretamente o comando da atividade, o item C. Vamos para o próximo, eu selecionei aqui, então no próximo aqui de vocês, tá? Na página 9, exercício 14, tá? Exercício 14 da Unicamp, ele traz uma citação, tá? Uma adaptação ali do traços europeus, cores minerais, 3 pinturas coloniais inspiradas em uma gravura de Joaquim Carneiro da Silva. Esse trecho diz o seguinte: a arte colonial mineira seguia as proposições do Concílio de Trento, dando visibilidade ao catolicismo reformado. Tem que lembrar um pouco o que era o catolicismo reformado, tem que trazer lá as informações que foram trabalhadas quando trabalhou-se reforma, tá?
Dizia assim também a continuação do trecho. O artífice deveria representar passagens sacras. É isso que tem naquelas igrejas. É exatamente isso que tem. Não era, portanto, plenamente livre na definição dos traços e temas das obras. Sua função era criar, segundo os padrões da igreja, as peças encomendadas pelas confrarias, que eram os grandes mecenas das artes em Minas Gerais. Considerando as informações do enunciado, a arte colonial mineira pode ser definida como, vamos ler as alternativas então dessa atividade. Ela era renascentista? Não, não era renascentista, tá? Vamos só terminar a leitura, mas já descartaria essa aí. Ela era renascentista, pois criava na colônia uma arte sacra própria do catolicismo reformado, resgatando os ideais clássicos segundo os padrões do Concílio de Trento. Não era renascentista. Item B, ela era barroca. Barroca, peraí, se é barroca, já estou no meio caminho andado aí para ser a alternativa correta. Já que seguia os preceitos da Contra-Reforma, era financiada e encomendada pelas confrarias e criada pelos artífices locais. Pô, peraí, o item B, ele está no texto. Naquele trecho do texto está ali as informações que aparecem no item B. Então já temos ali a alternativa correta, responde corretamente o exercício 14 do seu caderno de atividades, lá na página 9, o item B. O item C, escolástica, não. Item D, popular, não. Tá? Então, barroco, arte barroca. E falando sobre o estilo barroco, ainda na página 9, vamos para a atividade número 15 da UEL, Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, e pede para ler o texto, a citação ali do Barroco Mineiro, tá? De L.R. Machado, e responder a questão. Vamos, primeiramente, fazer a leitura do texto. O estilo barroco chega ao Brasil pelas mãos dos colonizadores, certo? Sobretudo portugueses, obviamente. Desenvolve-se no século XVIII, sim, 100 anos após o surgimento do barroco na Europa. Tá certo até aí. Recebe influências tanto portuguesas quanto francesas, italianas e espanholas, claro. Em Minas Gerais, a expressão estética tanto deverá corresponder às solicitações dos elementos transpostos como dos elementos locais espontâneos. É justamente isso. Traz a influência europeia, traz a influência portuguesa, italiana, francesa, espanhola, mas também sofre muito da influência local, do que havia aqui. Lembrem que eu falei para vocês do Aleijadinho, no final da nossa última aula, e citei justamente a substituição do mármore, bastante utilizado no barroco europeu, pela pedra-sabão, extremamente utilizado no barroco mineiro. Tá? Então, até aí é um trecho que está embasando a reflexão para a atividade, está aí tudo certo, tudo correto, tudo que nós já trabalhamos anteriormente, certo? Então, ele termina dizendo que isso vai se verificar tanto em relação aos fatores estruturais, como no que diz respeito às ideias, aos conhecimentos e valores. Claro, o barroco mineiro vai ter impregnado na sua essência justamente a característica das Minas Gerais, do Brasil colônia. Vai ser uma manifestação artística estritamente brasileira, mesmo que naquele momento ainda fôssemos colônia de Portugal. Com base nesse texto e nos conhecimentos que você tem sobre o barroco mineiro, considere as afirmativas a seguir. Vamos ler, então, as 4 alternativas que estão ali apresentadas para você. Primeiro diz assim: nascido da herança europeia, o barroco mineiro é uma arte que traz em si o diálogo entre a sua origem e um novo contexto, caracterizando-se como um meio de expressão ao mesmo tempo barroco e mineiro. Corretíssima! É justamente isso que eu destaquei na nossa aula da semana, é isso que nós lemos no trecho que é apresentado aí como preâmbulo dessa questão número 15 da UEL. Então, atentando para uma leitura calma e tranquila desse texto, você já teria condições de, interpretando o texto, retirar dele as informações que estão no item 1 e concluir, portanto, que trata-se de um item verdadeiro, uma afirmativa verdadeira. Item 2, vamos para a afirmativa item 2. O aspecto social contemporâneo à chegada do barroco a Minas contribuiu para que a sua organização fosse caótica e para que as características desse movimento acabassem contrastando com a vida mineira
nada a ver, certo? O aspecto social contemporâneo, ele justamente vai promover e vai favorecer a manifestação barroca mineira, certo? É justamente isso que vai ser. Ele vai refletir tudo aquilo que estava sendo vivenciado e não contrastar. Então, o item 2 não serve, não funciona como alternativa correta dessa atividade. Vamos para o item 3, afirmativa 3, que diz o seguinte: posto em contato com o clima de efervescência cultural e com as descobertas no campo estético de Minas, o barroco mineiro rompeu com a ideia do barroco universal e se destacou pela ambivalência. Lembra que eu falei do claro escuro, céu, inferno, enfim, esses contrastes, essa ambivalência. E o item 3, ele é o oposto do item 2. Se o item 2 é falso, o item 3, então, ele traz consigo todos os elementos que o tornam uma afirmativa verdadeira. E, por enquanto, nós temos ali item 1 e 2 como item 1 e 3 como afirmativas verdadeiras. Vamos para o item 4, última afirmativa, lendo junto comigo, vamos lá. Os elementos transpostos pelos colonizadores apresentavam nas suas raízes algumas semelhanças com o universo mineiro. Os elementos transpostos pelos colonizadores apresentavam nas suas raízes algumas semelhanças com o universo mineiro. Aí a gente entra naquele problema que eu já comentei com vocês em aulas passadas do anacronismo. Não tinha como trazer de lá as influências europeias influenciadas pelo mineiro, sendo que o mineiro só vai ser construído depois que eles chegassem aqui. Os ovos selecionados estão passando na minha rua. Eu agora vamos tentar concluir aqui. Vamos deixar passar o carro dos ovos. Vai passar os ovos aqui. Eu já termino a leitura do item 4. Vamos lá. Passa ovos selecionados. Vamos lá. Terminando daqui. Então, o anacronismo traz ali, tá? Foi transposto, os elementos transpostos apresentam nas suas raízes algumas semelhanças com o universo mineiro. Não tem, né? Mas o poder instituído pela Academia Nacional de Belas Artes encaminhou o movimento para rumos distintos. Não, tudo equivocado ali, certo? A Academia Nacional de Belas Artes aí não vai encaminhar movimento nenhum, até porque não teve a função e também incorremos no anacronismo mais uma vez. Então o item 4 está descartado. Então, se o item 4 e o item 2 estão descartados, resta-nos apenas como itens corretos o item 1 e o item 3, e são esses dois itens que respondem corretamente o exercício 15 do seu caderno de atividades, do seu livro de atividades, da página 9, que é um exercício da UEL, Universidade Estadual de Londrina. E assim a gente encerra, então, esse capítulo de Brasil Colônia, Sociedade Mineira, e nas próximas aulas vamos pensar o que estava acontecendo no mundo no século XVIII, vamos pensar um pouco sobre Revolução Industrial, certo? Fica aí já a dica do nosso próximo tema a ser abordado nessas nossas aulas do SP com você. E fique em casa, cuide-se do corona.